Terça-feira, 12 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje eu vou falar sobre Jannik Sinner, que continua empilhando vitórias e tá favoritaço para Roland Garros. Vou falar sobre isso com detalhe mais lá na frente, mas hoje o Sinner é mais favorito ao título de Roland Garros do que Rafael Nadal em qualquer das temporadas em que o Nadal foi campeão no Aberto Francês. Isso é um número espetacular, vou entrar em detalhes daqui a pouco. Vou falar também sobre Iga Swiatek, que derrotou Naomi Osaka, sim, 6-2, 6-1, imponente. Vou falar dos resultados dos brasileiros em Roma também, foram 3 derrotas. Duas delas acho que até esperadas, uma nem tanto. Mas vamos repassar os resultados do dia. Teve Coco Gauff salvando match point, teve Rybakina avançando mais uma vez. E óbvio, vamos responder as perguntas dos apoiadores. Tem pergunta sobre rivalidade no tênis, teve pergunta sobre Sinner, tem pergunta sobre as duplas brasileiras. Então tem coisas interessantes que vão terminar com a ordem do dia, né, os jogos dessa terça-feira. Mas deixa eu começar falando sobre o Sinner, né, que venceu a 30ª partida dele seguida em Masters 1000, quando ele fez 6-2 e 6-0 em cima do Popyrin, que estava dando pena do Popyrin. O Popyrin até assim, ele é quebrado no primeiro game, mas ele tem um breakpoint para quebrar de volta, para fazer 2-2 no primeiro set, e parecia que ele podia dar trabalho, e de repente, em vez de 2-2, ficou 3-1, 4-1, 5-1, e o Popyrin só foi vencer o outro game lá no 7º game, que foi o 5-2, e foi o último que ele fez na partida, né? Depois disso, o Sinner venceu 7 seguidos e fechou o jogo. O que é mais impressionante aí? Vamos repassar alguns dos números do Sinner que são assim, sensacionais. 30ª vitória seguida em Masters 1000 e são 60 sets vencidos e 2 perdidos. Eu sempre falo que esse é o número que mais me espanta, porque não é só vencer, é vencer com facilidade. E desses 2 sets, um deles ele estava se sentindo mal, que foi contra o Mahat. Recorde de vitórias seguidas em Masters 1000 é de 31, do Djokovic em 2011. O Sinner tá com 30 já. A chance dele bater esse recorde é considerável. O Djokovic também tem uma sequência de 30, que foi de Paris 2014 até Montreal 2015. E o Federer tinha uma de 29, quer dizer, ainda tem, né, mas acabou de ser ultrapassado pelo Sinner, que foi uma sequência que começou em Hamburgo 2005 e terminou em Monte Carlo 2006. Então, já ficou para trás. Minha garganta tá ruim hoje. Desculpa, gente. Mas, no geral, são 25 vitórias seguidas do Sinner, e ele venceu os 25 primeiros jogos de Masters 1000 dessa temporada, igualando a marca do Djokovic de 2015. Esse recorde é do Djokovic, mas de 2011, com 31, que foi aquele ano que o Djokovic faz aquela partida memorável com o Tomás Bellucci. Um outro número interessante do Sinner é que desde 2023 ele tem 57 vitórias e zero derrotas para tenistas fora do top 50. Aí você pode dizer, esperado, top 50 e tal, mas não é tão simples assim, né? E se ele vencer Roma, e ele é grande favorito para fazer isso, ele passa a ser o segundo homem a completar os 9 Masters 1000. Só o Djokovic tem os títulos de todos, e o Sinner tá aí perto, né? Como eu falei na abertura do café de hoje, o Sinner atualmente é mais favorito do que o Nadal, no ano em que o Nadal foi campeão, sendo mais favorito. E hoje as casas estão pagando por volta de 1.35 e 1.36 para um título do Sinner. Para quem não sabe como é que funciona, eu explico. Esse 1.35 é o seguinte: se você apostar R$1, você ganha R$1,36 de volta se o Sinner for campeão. Isso é muito pouco, considerando que a gente está falando de um torneio que o cara tem que ganhar 7 jogos. É muito, muito pouco, tá? Em todos os anos que o Nadal foi campeão, o favoritismo máximo dele, pagou 1.39. E isso foi em 2018, porque o Federer, se eu não me engano, não jogou. O Djokovic estava voltando de uma lesão no cotovelo, né, que até o primeiro título de Slam do Djokovic nessa volta é o Wimbledon 2018, que ele faz um jogaço contra o Nadal ali, se eu não me engano, quarta de final, ou semi, não lembro agora.
Foi um jogaço aquele de 5-7, que, né, o Nadal tem um breakpoint ali, não consegue quebrar, o Djokovic acaba, né, conseguindo uma quebra no fim. E naquele ano 2018, a maior ameaça ao título do Nadal era o Thiem, Dominic Thiem, que tinha derrotado o Rafa em Madrid. Mas ele nem foi campeão em Madrid, ele perdeu a final pro Zverev. E o Nadal foi campeão justamente em cima do Thiem na final. Ou seja, um título do Nadal pagava mais do que um título do Sinner hoje. Por que o Sinner é tão favorito assim? Porque é meio óbvio, mas tem que falar, né? Porque o mundo enxerga o italiano sem adversários à altura, né? E o Nadal, em todos os anos em que ele foi dominante no saibro, ele tinha como adversários o Federer, né? Ou o Djokovic, e às vezes os dois. Bom, vamos lembrar os primeiros anos que o Nadal foi campeão. Ele derrota o Federer na semi em 2005, na final em 2006, na final em 2007, na final em 2008. Em 2010, eu não lembro se ele pega o Djokovic no caminho, mas ele ganha a final do Soderling, que tinha tirado o Federer. Em 2011, ele faz a final contra o Federer, que tinha derrotado o Djokovic na semi. Em 2012, a final é contra o Djokovic. Em 2013, ele ganha do Djokovic na semi, que é a semi de 5-7, maravilhosa, e a final é com o Ferrer. Em 2014, de cabeça agora, eu acho que foi contra o Djokovic de novo, né? 2014. 2015, o campeão foi o Wawrinka. 2006, o Djokovic. 2007 foi Nadal e quem? Não lembro agora. Cabeça tá difícil, mas 18 foi o Thiem, 19 foi o Thiem de novo, 20 foi da pandemia, foi o Djokovic, 21 o Djokovic foi campeão e 22 o Nadal ganha em cima do Ruud, se eu não me engano. Né? Posso ter errado aqui ou ali, tô falando de cabeça, gente, então perdoem, tá? E normalmente se eu tiver errado alguém vai me avisar, porque isso tem sido muito legal. O café tá crescendo, cada dia mais ouvintes, e quando eu erro, quando eu tenho um ato falho, sempre alguém me manda uma mensagem corrigindo no dia seguinte, e tá sendo muito legal ter esse feedback de vocês, então obrigado. Já peço desculpas, porque eu vou errar, eu gravo isso, né, na corrida, eu não fico fazendo grandes pesquisas, às vezes a cabeça funciona, às vezes não. Mas o fato é que o Nadal tinha adversários de peso todos os anos, praticamente, né? E hoje o Sinner tá voando sozinho, depois que o Alcaraz sofreu a lesão, que anunciou que não ia jogar, e o Djokovic não teve exatamente uma atuação animadora em Roma, né? Nem técnica, nem fisicamente. Acho que tecnicamente ele jogou muito bem o primeiro set, antes de ter um problema, uma queda física ali, e depois nem tanto. Mas eu lembro que no jogo que ele tem com o Prismic, tem o game que ele consegue quebrar o Prismic são 3 devoluções fundas, assim, daquele nível Djokovic, né, que a gente se acostumou a ver. E até ali tava muito empolgante. Eu tava vendo o jogo, puxa, o Djokovic voltou. Mas não foi bem assim. Ele acabou derrotado ali com méritos pro Prismic, é bom que se diga. Voltando a falar de Sinner e Nadal, porque isso vai ser o tema do episódio de hoje. Se o Sinner ganhar Roma, ele vai chegar a Roland Garros com outro feito raro. Ele vai ter vencido os 3 Masters do saibro no mesmo ano. O Nadal só fez isso uma vez, se eu não me engano, que foi 2010. Ele ganha Monte Carlo, Roma, Madrid e Roland Garros. Em 2005 e 2006, o Nadal ele chega a Roland Garros invicto e com 3 títulos. Mas tinha Barcelona no meio. Ele ganhou Monte Carlo, Barcelona e Roma nesses 2 anos. Só que o outro Masters do saibro era Hamburgo. E ele não joga Hamburgo nessas 2 temporadas. Porque era meio louco jogar 4 torneios em 5 semanas no saibro antes de um slam. E o Nadal tentou isso há alguns anos. O que foi muito ruim fisicamente para o Nadal foi quando Hamburgo é trocado por Madrid no calendário. Quando Madrid passa a ser um torneio de saibro Masters no pré-Roland Garros, ficava chato o Nadal não jogar sendo um torneio no país dele. E tinha aí 2 obstáculos. Ele ter que jogar em casa e ter que jogar em condições que não eram ideais para Roland Garros, né? Altitude, quadra provisória, enfim. Mas o Nadal fez vários pré-Roland Garros fantásticos, né? Em 2007 ele ganha Monte Carlo, Barcelona e Roma. Perdeu a final de Hamburgo para o Federer, mas ganhou o Roland Garros. Em 2008, que foi um ano fantástico,
que é aquele que ele dá um pneu no Federer na final de Roland Garros. Ele ganha Monte Carlo, Barcelona e Hamburgo, só que naquele ano ele perdeu a primeira rodada de Roma pro Ferrero, Juan Carlos Ferrero, o mesmo Ferrero ex-Alcaraz. Em 2011, que é um ano que ele perde do Djokovic em Roma e Madrid, mas ele ganha Monte Carlo e Barcelona, sem enfrentar o Djokovic, mas vai lá e ganha Roland Garros. Em 2012, ele ganha Monte Carlo, Barcelona, Roma, não ganha Madrid, que é o ano do Saibro Azul, ele perde pro Verdasco nas oitavas, depois ele vai ganhar o Roland Garros também. E em 2013 ele perde a final de Monte Carlo pro Djokovic, mas ele ganha Barcelona, Madrid, Roma e Roland Garros, numa sequência aí pesada, né? 2017, a gente já tá entrando, né, pro fim da carreira do Nadal, a reta final ali. Ele ganha Monte Carlo, Barcelona, Madrid, perde nas quartas de final de Roma pro Thiem. Quarta de final de Roma ou Madrid, eu posso estar confundindo aqui. Mas ele também ganha Roland Garros. E 2018, que eu falei agora há pouco, ele ganha Monte Carlo, Barcelona e Roma. Perde quarta de final de Madrid pro Thiem. Esse eu tenho certeza que foi o que eu acabei de falar. Mas ganha Roland Garros. Então o Nadal tem uma sequência aí que é espetacular. Mas o fato é que, assim, ganhar os 3 Masters do Saibro, ele só ganhou uma vez, 2010. E isso é, né? Óbvio que tem toda uma diferença de calendário. Para jogar esses torneios na época do Nadal, eram torneios de uma semana. E tendo que jogar Barcelona, que era o clube dele praticamente, ele tinha que fazer esses 4 torneios em 5 semanas. Hoje, se o Thiem vencer Roma, ele vai ter vencido esses 3 Masters também num período de 5 semanas. Só que com um dia de descanso entre os jogos. Né? Não é jogando as 5 semanas seguidas. Ele praticamente joga 3 semanas dessas 5, porque ele estreia sempre numa sexta, ou num sábado, ou num domingo. Então é bem diferente fisicamente. Mentalmente, evidentemente, tem o desafio de você estar lá no lugar, treinando, sem perder concentração. Tem esse obstáculo. Mas fisicamente é bem menos puxado do que a sequência que o Nadal tentou fazer há alguns anos de jogar os 4 torneios. E ainda sobre essa história Sinner-Nadal, eu acho interessante mencionar, teve uma frase que pipocou do Mouratoglou durante a semana passada, e eu sei, a Mouratoglou, ele gosta de marketing, ele gosta de fazer rede social para aparecer, para ser viral, para polemizar, mas é interessante até pra gente discutir algumas coisas. Ele fala algumas coisas que são loucas, mas às vezes até as loucuras que ele fala servem pra gente parar e pensar se realmente são loucuras. A maioria das vezes eu acho que eu concordo com ele meio a meio, sabe? Mas sobre esse negócio Sinner e Nadal, ele escreve ele fala, né, que o Sinner hoje tem a mesma margem sobre o resto do circuito para ganhar Roland Garros que o Nadal tinha ao longo da carreira dele. É uma declaração com um certo peso. Ele diz que não é pelo mesmo motivo, mas tem a mesma margem. E é claro que ele está falando do circuito sem o Alcaraz. E ele também cita que o jogo do Sinner é mais apropriado para o Saibro do que o jogo do Djokovic, porque o Sinner joga com mais spin, com mais margem sobre a rede, e a qualidade da bola dele é diferente, que dá algo a mais para o italiano. Eu achei uma declaração interessante e evidentemente, concordando ou não sobre essa margem que o Sinner tem, né, sobre o resto do circuito, as casas de aposta estão refletindo isso. E casas de aposta não são talvez um parâmetro perfeito para muitas coisas, mas elas estão ali jogando com o dinheiro delas e ninguém bota seu dinheiro para jogo assim à toa. Então, assim, casa de aposta quando estabelece odd, tem um cálculo ali muito bem feito, muito pensado, que é para ao mesmo tempo estimular as pessoas a apostarem, mas ela ter a margem ali para não quebrar. E se o Sinner está pagando tão pouco, é porque realmente muita gente acredita que o Sinner vai ganhar Roland Garros. Bom, vamos falar o que mais aconteceu em Roma nessa segunda-feira. Acho que o jogo mais relevante para mim foi a vitória da Iga sobre a Osaka, um 6-2 e 6-1 bem imponente, e eu nem acho que tenha sido uma atuação espetacular da Iga, mas eu acho que ela faz tanta coisa que incomoda a Naomi Osaka no saibro, que ela consegue vencer com uma margem interessante, sem precisar ser espetacular.
Ela fez um ótimo jogo, tá? Não tô dizendo que ela jogou mal, que foi mais ou menos. Não, ela fez um ótimo jogo. Mas não foi aquela Iga massacrante que a gente já viu no Saibro. Acho que a Osaka jogou mal. Podia ter feito, né, algumas coisas de outra maneira, ou de maneira mais eficiente, de maneira, né, melhor. Mas tem uma diferença grande aí, né? O head-to-head entre elas é 3-1 agora, estava 2-1 para a Iga, mas a vitória da Osaka tinha sido em 2019, antes da Iga vencer seu primeiro slam, né? Depois elas fizeram uma final em Miami, em 2022, que foi 6-4, 6-0 para a Iga, e teve aquele jogaço de Roland Garros em 2024, que foi uma segunda rodada, que foi um 7-6, 1-6 e 7-5 da Iga. Se eu não me engano, a Osaka ou sacou para fechar ou teve match point, ou as duas coisas nesse jogo, não lembro agora. Mas foi um jogaço, e um jogaço inesperado, porque a Osaka não estava num grande momento, mas ela fez uma partidaça ali. Né? E foi daquelas partidas que as pessoas falaram: Naomi voltou e tal, e não voltou nada. Mas enfim, eu acho que a Naomi tem algumas coisas que ela faz melhor que a Iga, que é sacar melhor, o saque dela anda mais, e ela bate mais pesado e mais reto na bola. No Saibro não é necessariamente uma vantagem sobre a Iga isso. E a Iga é uma tenista muito mais completa, muito mais versátil. Primeiro que ela devolve bem o saque da Naomi, e no Saibro, como o saque perde um pouco, né, da sua eficiência, mais ainda, isso ajuda a Iga. A Iga é mais versátil, ela se defende melhor, ela é mais rápida em movimentação e sabe se defender dando spin, não é aquela que vai para um winner quando tá acuada, ela sabe se defender. Ela usa spin e ela faz a bola subir. E a Naomi, por mais que a direita dela seja incrível, ela não gosta dessa bola mais alta, quando sai ali da linha da cintura, sai um pouquinho da zona de conforto dela. Não é um jogo bom para ela, e ela não recua, ela gosta de jogar ali mais perto da linha. Só que com essa bola mais alta da Iga fica difícil manter a precisão e a pressão jogando contra uma tenista que vai devolver ali mais bola do que o normal. Tá? E a Naomi não é uma boa jogadora na rede, não é uma boa voleadora para os padrões, né, Iga Swiatek, ou por padrão, né, top 50 ou top 20 WTA, não é. E o Saibro exige mais do que pancadaria no fundo, né? Com bola na linha da cintura. A Iga tem mais armas, tem mais possibilidade que a Naomi. A Osaka, para ganhar um jogo da Iga, ela tem que estar muito bem, mas muito, muito, muito afiada no que ela faz bem. Que é para compensar o que ela não faz bem. E ainda assim tem que torcer para a Iga não estar num dia bom. Porque quando a bola da Iga está quicando e subindo, a Osaka não consegue jogar bem. A direita da Osaka sofre com essa bola um pouco mais alta da Iga. Bom, resultados de brasileiros. Melo e Alexander Zverev perderam pro Arevalo e pro Pavic, 6-4 e 6-3. Orlandinho e Rafael Matos perderam pro Christian Harrison e pro Nils Kupski, 7-5 e 6-3. E Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski perderam de Buskova e Panova, 6-2, 6-7 e 10-3. A Panova, se eu não me engano, é uma das últimas remanescentes daquele vídeo lá das ovas contra Sam Stosur. Quem não conhece pode me perguntar, mandar mensagem depois que eu boto esse vídeo, ou trago aqui essa música no podcast amanhã, porque eu acho que isso não vai dar strike, problema nenhum. Né? Uma música que está no YouTube, é famosa há uns 15 anos no meio do tênis, era basicamente uma música citando todas as ovas do circuito mundial, inclusive as australianas. E a Panova estava nesse vídeo. Acho que hoje desse vídeo só sobrevivem a Panova, a Kuznetsova, eu nem lembro se... Tem uma Pliskova lá que eu acho que é a Cristina. Deixa eu até ver aqui eu nem sei como é que tá a Cristina, se ela voltou a jogar. Eu tô desatualizado das Pliskovas, porque a Cristina tinha se afastado. A Cristina não joga simples desde 2021, mas enfim, uma das Pliskovas tá no vídeo, acho que é a Cristina. E a Panova tá lá e jogou, fez essa partida contra a Stefania Dabrowski e saiu vencedora, né? Eu vi partes desse jogo, não consegui ver inteiro, mas acho que o começo da Luísa e da Gabi foi ruim. E aí quando você começa mal e um set vai embora muito rápido, muito fácil, você joga ali com a corda no pescoço o tempo todo, né? Nesse circuito de duplas de hoje, que é match tie break, e não tem, né, no edge todos os games, e um match tie break substituindo um terceiro set. E elas ainda venceram o segundo set, suado ali no tie break, ganhando alguns games apertados. Chegaram até uma quebra de vantagem, perderam essa quebra de vantagem, mas ganharam ali, fizeram um tie-break bom. Mas
O match tie-break da Bouzkova foi um negócio espetacular, né? Óbvio que a Luísa e a Gabi podiam ter jogado melhor. Tem uma curta que a Gabi erra, fica 3-2. Depois um segundo saque horroroso da Gabi, a Bouzkova faz um winner de devolução para 4-2. Tem uma dupla falta da Gabi para 5-2, aí o jogo começa a escapar. Fica 6-2, 6-3, outro winner de devolução da Bouzkova agora no saque da Luísa, que faz 7-3. Tem um lobby da Bouzkova para 8-3 e mais 2 voleios da Bouzkova para 9-3 e 10-3. A Bouzkova jogou horrores nesse match tie-break, né? Mas a Gabi e a Luísa podiam ter jogado melhor. Bom, vamos falar das chaves de simples agora. No masculino, Rublev e Rublov ganhou do Fokina, 6-4, 6-4. Depois um dia eu explico por que eu falo Rublev e Rublov. Quem me ouve há mais tempo já sabe que eu faço essa brincadeira com o nome do Rublev, que em russo não se pronuncia Rublev. Embora o Rublev próprio fale Rublev para as pessoas, é que nem a Sharapova, que fala Sharapova para todo mundo, mas em russo não fala Sharapova. Mas enfim, eu explico isso em outra ocasião. O Landa Lucy ganhou do Mattia Bellucci, 6-4, 6-3. O Basilashvili tirou Nakashima. Basilashvili ganhando outro jogo, hein? Pellegrino tirou o Tiafoe, 7-6 e 6-1. O Medjedovic, olha ele aí de novo, ganhou do Navone de virada, 4-6, 6-3, 6-4 e um terceiro set dramático, barulhento ali. Foi interessante esse jogo. Ele salvou 2 breakpoints, sacando em 4-3, fez 5-3, enfim, tá aí avançando. O que mais? Deixa eu voltar aqui para a página. O Sinner ganhou do Popyrin, 2-0. Medvedev ganhou de virada do Lamas Ruiz. Terminou jogando bem. Não começou tão bem, não. E o Thiago Tirante tirou o Cobolli, 6-3, 6-4. Isso é um resultado bem relevante. No feminino, a Sorana Cîrstea tirou a Noskova. A Coco Gauff sobreviveu a Iva Jovic, salvando o match point no segundo set. Cara, assim, deu dó da Jovic, porque a gente viu ela derretendo, se desmanchando depois que ela perdeu esse match point. Ela joga muito mal a reta final do segundo set. Ela saca em 5-3 e saca em 40-30. E perde uma chance aqui, perde uma chance ali, e foi empilhando erros. Ela começa o terceiro set quebrada, ainda reage, devolve a quebra, mas aí vai duro ali até o 2-2 e depois a Coco deslancha. Mas deu dó da Jovic. E a Coco ganhou meio que na raça, na luta, esse jogo aí. Vai ter mais jogo legal da Coco aí pela frente, eu já falo nisso. A Ostapenko ganhou da Kalinskaya, Andreeva tirou Elise Mertens, Svitolina passou pela Bartunkova, tudo em 2 sets, tá? O único jogo de 3 sets foi esse da Coco e da Jovic. A Pegula passou pela Potapova, aí ganhou da Osaka, e a Rybakina fez 0-2 na Karolina Pliskova. Eu acho que a Rybakina era bem favorita para esse jogo, mas também não esperava que fosse 2-0 assim. E aí o que a gente tem na chave feminina é que as quartas de final estão definidas já. A Cîrstea pega o Ostapenko, a Coco Gauff pega a Andreeva. Esse jogo vai ser legal, hein? Promete muitos altos e baixos e muita loucura. A Pegula vai pegar a Iga Swiatek e a Elina Svitolina pega a Elena Rybakina. E a Rybakina, como eu falei, aí na briga para encostar na Sabalenka, na briga, né, pelo número 1 do mundo. Essa vantagem era, né, já tá caindo ali. Vamos ver o que a Rybakina consegue fazer nessa reta final de torneio. E a chave masculina acabou de definir as oitavas ainda. Então as oitavas são Sinner e Pellegrino, Rublev e Basilashvili, Medjedovic, Landa Lucy, Tirante e Medvedev. Olha essa chave do Sinner, como é que ficou. Pellegrino nas oitavas, Rublev no Basilashvili nas quartas, Medjedovic, Landa Lucy, Tirante e Medvedev na semi. E a parte de baixo da chave tem Musetti Ruud, Khachanov Prismic, Roder e Thiem e Darder e Zverev. Esse Roder e Thiem vai ser também um tesão de ver. Musetti e Ruud pra mim é um jogaço. Eu adoro os dois, eu não sei nem pra quem eu vou torcer aqui. São dois, assim, fofos, simpáticos. Os dois são pais recentes. Musetti tem 2 filhos já, né, se eu não me engano. Um maiorzinho e outro nasceu agora há pouco. E são 2 amores de pessoas, assim, 2 educadíssimos, 2 queridos.
Bom, deixa eu falar dos jogos de hoje, depois eu entro nas perguntas dos apoiadores. A programação tá assim, no campo Centrale começa com 6 horas da manhã com Musetti e Rude. Pô, vou ter que acordar pra ver isso, olha que só. Depois tem Kiristei Ostapenko, não antes das 10 de Brasília, tem Sinner e Pellegrino. Na sessão noturna, Coco Gauff e Mirra Andreeva e Thiago Tirante contra Daniil Medvedev. Na BNP Paribas Arena, que é a segunda maior quadra, tem Roder e Thiem, segundo jogo do dia, seguido por Darder e Zverev, e Rublev contra Basilashvili. E tem tem mais 2 jogos de simples, né? Tem Khachanov e Prismic, que é o primeiro jogo da Super Tennis Arena, e tem o Medvedev e Landa Luce, que é o último jogo da Pietrangeli. E é isso que tem para essa terça-feira. A programação tá legal, viu? Eu repito que eu sou meio receoso com esses Masters de 2 semanas, porque tem uns dias que a coisa esfria, mas tem jogos bem interessantes, pelo menos, né, nessa terça-feira. O que mais? Perguntas dos apoiadores. Vou começar pela pergunta do Pedro Melo. E ele escreve assim: a gente vê novos tenistas aparecendo, mas os campeões dos principais torneios são sempre os mesmos. Sinner ou Alcaraz antes da lesão. Isso não acaba prejudicando para o tênis tornar um esporte mais popular? Ou é melhor que tenha 2 caras sempre ganhando em vez de uma alternância maior entre as campeãs, como é no feminino? Acho que não tem uma resposta certa, uma fórmula matemática para isso, Pedro. Eu acho que o tênis cresceu muito, ganhou muito com a rivalidade Federer e Nadal. Depois tendo o Djokovic ali entrando na briga, que foi bom. E eu acho, por exemplo, muito mais atrativo do que esses anos que a gente teve Iga e Sabalenka brigando pelo número 1, mas a gente nunca teve uma final de slam entre elas. E isso pesa, sabe? A repetição, a rivalidade, um resultado pra cá, um resultado pra lá, isso ajuda muito. E o tênis feminino não tem isso. Eu acho legal que seja imprevisível, mas talvez é um achar legal que seja muito mais interessante para quem já é fã de tênis, pro cara hardcore, do que para atrair gente nova. Né? Eu acho que a rivalidade atrai gente nova. Um Senna e Prost, por exemplo, um Piquet e Mansell, ou para falar de uma rivalidade mais recente, um Verstappen e Hamilton, sabe? Acho que isso ajuda muito. Na Fórmula 1 ganhou muito, né? Nos últimos anos ali da rivalidade. Até o ano que o Verstappen foi campeão pela primeira vez, aquela última corrida super polêmica. Eu acho que ajuda mais. Mas essa é a minha opinião, sabe? Não sei se tem uma fórmula exata para isso. Mas e Federer e Nadal ainda teve aquela coisa que teve anos seguidos que o Federer ganhava na grama e o Nadal ganhava no saibro. Criou um contraste ali, né? E tinha um contraste de personalidades, de estilos de jogo. Aquela rivalidade foi fantástica pro tênis. Porque atraiu fãs, polarizou um pouco antes do Djokovic chegar, mas foi muito legal, né? Até que teve aquela exibição lá, que botaram os dois para jogar numa quadra que era metade saibro, metade grama. Isso foi em 2007, se eu não me engano. Fez muito bem pro tênis. Pergunta do Lucas Parra: assisti o jogo do Sinner hoje e foi impressionante. A torcida por hora ria, ficava incrédula, ouvia comentários de machine. É impressionante vê-lo jogar, ainda mais porque tem uma disciplina e consistência mental de não desligar do jogo, acho. Parecia que era um adulto jogando como uma criança. Tivemos uma época com Federer, depois Nadal e depois Djokovic super dominantes. Porém, olhando o nível técnico, você concorda que essa distância técnica do número 1 para os demais é a maior da história? Da história eu acho que... não sei, Lucas, eu não me lembro de parar para pensar assim, tipo... era aberta a partir de 68, 69, até o ano de 69 que o Laver fecha o Grand Slam de calendário, é a última vez que isso acontece. Ele tinha adversários à altura. Então, e não ganhava tudo, assim como o Sinner vem ganhando, com folga. Então, o problema é que assim, a gente está considerando essa distância técnica do número 1 para os demais sem o Alcaraz. E aí é meio injusto, porque... se a gente pegar o Federer de 2009 sem o Nadal, também tem uma diferença grande dele pro resto. Até o Djokovic de 2009 não era o Djokovic que virou o Djokovic de 2011 para frente. Então tinha uma diferença grande ali também. Sabe, talvez não tão grande, não sei.
O Federer de 2003, 2004, antes do Nadal aparecer, tinha uma diferença absurda pro resto. E 2003 e 2004 até 2005 a gente está falando de um circuito que tinha Agassi. E o que o Agassi hoje em dia fala sobre esse período do Federer, né? Como ele olhava para o jogo do Federer e via algo que ele nunca tinha visto em termos de obstáculos, é assustador ouvir o Agassi falar. Então, não sei se maior da história, são períodos diferentes, é sempre difícil fazer essa comparação. Mas óbvio que a gente está vendo uma diferença bem grande, né, hoje. A Luísa Felipe pergunta se, na minha opinião, teve alguma condição específica de Roma que possa ter ajudado, entre aspas, os brasileiros a perderem todos na primeira rodada, ou se seria 100% coincidência. Eu acho coincidência, mas há alguns fatores, né? A Luísa e a Gabi estavam sem jogar há algum tempo, isso certamente teve um fator ali, até porque foi o primeiro set delas que foi ruim, não foi o segundo. Eu acho que tanto Orlandinho e Rafa quanto Melo e Zverev eram azarões nos jogos, então não tem nada de absurdo nas derrotas deles. A derrota mais inesperada aí eu acho que é a do João mesmo, mas aí a gente já dissecou o que aconteceu ali e tal. E o Medvedev também não é um zero à esquerda, é um tenista talentoso que tem suas armas, então eu acho que é isso, né? Dá pra dizer que é coincidência, eu acho, mas assim, tem fatores que contribuíram, mas nada específico do torneio. Acho que é sorteio de chave e casos separados, né? Sorteio de chave no caso das duas duplas masculinas. Para piorar, ainda teve a lesão do JP Smith, que jogaria com o Hombole. E isso. Bom, gente, agora eu fico por aqui. De novo, obrigado para quem ouviu. Continuamos subindo nos rankings de podcasts, então obrigado a todo mundo que está ouvindo, compartilhando. E, bom, agora eu tenho que ir porque amanhã eu jogo, vou voltar para a quadra, tenho que treinar para o Pride Open. Aliás, muito ansioso para jogar o Pride Open. E vou jogar o Saque Voleio Open também em julho, né? O Pride Open agora no fim de maio, começo de junho. Nem lembro a data agora, mas é num fim de semana de... Acho que é o primeiro fim de semana de Roland Garros, fim de semana do meio. Mas jogarei, meus jogos vão ser à noite. E depois tem o Saque Voleio Open, claro, que é dia 26 de junho, um domingo, 10 horas da manhã. Vai ser na The Tennis. Já joguei lá, inclusive, com o Felipe, adorei a quadra, super recomendo. Quem quiser o contato da The Tennis, né, a quadra coberta, dura, deliciosa para jogar, me manda mensagem que eu encaminho contato, o endereço, tudinho, mas vai ser lá em Tapecerica. E só para apoiadores do Saque Voleio, tá? Começa às 10 da manhã, a gente fica até às 6 da tarde, quadra coberta, sistema de dupla rotativa, a gente vai trocando os parceiros ao longo do dia, é uma confraternização, tá? Não tem risco de cancelar, porque é quadra coberta, vai ter apoio da INE, que vai fornecer as bolas pro torneio, brindes. Ouvi dizer, não confirmo nem nego, que quem jogava ganhar uma caneca do Café com Cossenza também. E depois de acabar, quem quiser pode tomar banho lá, a gente vai sair para confraternizar, comer alguma coisa ali perto, que tem umas boas opções para isso também. Então vai ser um domingo muito legal para os apoiadores do Saque Voleio e para mim, porque eu adoro esse grupo. Foi ano passado, eu estava sem jogar há 5 anos, voltei nesse torneio, joguei mal pra cacete, mas foi muito legal, foi uma delícia. O grupo, a turma de apoiadores que joga é muito bacana. A vibe é deliciosa, o torneio do ano passado foi lindo, eu saí de lá extasiado. E se você quiser, se você ouviu, se interessou, quer saber como apoiar o Saque Voleio, apoiar meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio, tudo junto. Vê o tipo de benefício que você recebe, né? Tem muito conteúdo que eu entrego exclusivo para apoiadores. Tem exclusivo em áudio, vídeo, texto, entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam. Tem o grupo de bate-papo exclusivo no Telegram. Então, quer saber? Entra lá no Apoia-se, dá uma olhada, ou manda uma mensagem para mim, pergunta, eu explico, manda o link do Apoia-se, do jeito que você achar melhor, tá bom? Obrigado, gente. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Um abraço.